E aí, tudo bom, pessoal? Professor Aurélio aqui falando. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu de verdade não gostaria de trazer, porque eu acho que não cabe mais em pleno século XXI a gente falar disso, mas infelizmente ainda acontece. E aproveitar também para pedir que vocês resumam essa aula no caderno, tá? Embora a aula seja rápida, não vai dar para a gente abordar todos os pontos, mas pelo menos os principais a gente vai tentar entender aqui desse assunto que está gerando, está chamando muita atenção nos dias de hoje, certo? Que é o lance do preconceito, do lance do racismo mesmo, certo? Para falar disso, a gente vai tentar voltar um pouquinho no tempo, entender as origens, pelo menos aqui no Brasil, sabendo que o Brasil era um país que escravizou muitos negros trazidos da África por muito tempo, foram quase 400 anos de escravidão. Foi o último país que libertou os escravos, assim, enquanto eles ah, duraram 50 anos de escravidão, 100 anos, 150 anos, o Brasil foi quase 400. Há pouco tempo atrás, há cento e poucos anos atrás, foram libertos, então é muito recente. Parece que ainda existe uma certa cultura de exploração do negro na sociedade, transmitida pelos dos pais para os filhos, para os netos. Isso ainda chega um pouco, certo? Embora a gente saiba que não é para ser assim. Só que o problema foi que aqui, quando libertaram os escravos, eles não prepararam políticas públicas para acolher essa população, certo? E ficaram à margem da sociedade. E muitos até hoje ainda ficam também. Por isso que se luta tanto por direitos, né? Nesse tempo aqui, a igreja ainda incentivava a escravidão, dizendo que escravos não tinham alma, podiam ser escravizados que não tinham problema nenhum, como se fossem animais. E não é bem assim, certo? Então, nós vivemos num país miscigenados, mas a maior parte da população é considerada negra e parda, né? Então, os negros nós temos 54%, segundo os dados do IBGE, são negros e 46% são brancos, certo? Porém, a gente vê uma violência muito grande, né? Onde, por exemplo, 71% dos casos de homicídio são de negros contra 29% de brancos. E aí a gente se pergunta, será que não existe um preconceito disfarçado na sociedade? Por que será que a maior parte dos presos nas cadeias são negros? 80%. Por que será que os melhores cargos, os melhores salários são de brancos? Por que será que aquela pessoa deixou de conseguir a vaga de emprego, mesmo cumprindo com todas as exigências da vaga, porque ela era negra? Será que isso não é um certo racismo, certo? Então a gente percebe, infelizmente, ainda isso no Brasil, com a maneira de tratar, por exemplo, o negro, né? A atenção, às vezes, para o branco é diferente. Você vê, às vezes, um negro no shopping ou uma negra, os seguranças vão observando, né, o comportamento. Há uma certa desconfiança dos lojistas, né? Às vezes, em restaurante, o negro não é tão bem servido quanto o branco. Então, isso sim dói, isso sim é racismo, isso também gera essa violência. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quantos casos de alunos eu tenho que me relataram situações de terem sido abordados na rua por policiais só porque eram negros, né, sem estar fazendo nada de errado, enfim. Então, são situações que infelizmente acontecem e que a gente precisa sempre estar revisitando esse assunto e buscando esses direitos iguais para todos, certo? Independente da cor. Se a negra além de ser mulher, né, negra, ela sofre muito mais do que os homens negros. Isso é pior ainda, porque mistura com essa coisa do machismo, né? A violência contra a mulher negra, a gente vai ver dados aqui que extrapolam os casos até com relação às mulheres brancas, tá bom? Mas vamos lá.
Estou colocando aqui que os negros ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência das empresas brasileiras. Quase 30%, né? Quase. Deveria ser mais, deveria ser 50% para ter um equilíbrio, né? Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que uma pessoa branca. Tem quase 3 vezes mais chances de ser vítima de um homicídio do que uma pessoa branca. E isso está errado. Quase metade dos negros do Brasil vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, como esgotamento doméstico ou acesso à água potável. A metade deles não tem um desses serviços, por exemplo. Há mais negros desempregados que brancos. Os negros são maioria entre os analfabetos. E no Brasil, falando disso, né, para tentar equilibrar essa conta aí, no acesso à questão das universidades, do nível superior, antigamente o acesso dos negros era só uma população de 10%. Então, alguns governos fizeram políticas públicas de inclusão, políticas afirmativas para tentar equilibrar esse número, né? Fizeram as cotas raciais, depois chamadas de cotas sociais, que garantem aí nos concursos também uma porcentagem de 50% das vagas, né? Para pessoas com baixa renda e pessoas negras, né? Para tentar, assim, facilitar um pouco essa concorrência desleal com os ricos brancos que têm condições de pagar uma escola particular para os seus filhos, né? E vão ter mais vantagens na hora de um Enem e tudo mais. É um tema que é polêmico, né? Porque algumas pessoas acham que é desnecessário essas cotas, que o negro deveria passar, e muitos deles conseguem fazer isso pelo mérito e não precisar dessas cotas, né? Isso para alguns gera até um certo preconceito, né? Ah, lá vai o fulaninho das cotas e tudo. Só que eu acho que a sociedade brasileira, ela por muitos anos está em débito com essa população. Quanto mais fizer por eles, né, melhor. Eu acho que é pouco, né, o tanto que eles ficaram à margem e sofreram no Brasil, certo? E isso foi provado que o nível das universidades que acolheram negros não caiu, não diminuiu, né, assim, a qualidade dessas universidades por terem aberto metade das vagas aí para essa galera. Então, são questões que estão avançando. Infelizmente, nos dias de hoje, alguns retrocessos, algumas pessoas que deveriam defender essas políticas, essas pessoas, secretários, ministros, são absolutamente assim, contra esse tipo de coisa. Então a gente está vivendo um período que nós temos que estar atentos, né, que nenhum direito seja retirado. Pelo contrário, que a gente possa conquistar mais, não só para os negros, para os índios, para os gays, para as mulheres, para os idosos, para as crianças, para os jovens, né? Então, assim, é nessa direção que o mundo caminha e não no sentido contrário. Por isso temos que estar sempre, sempre atentos a isso, nesses novos governos que vão surgindo aí. Beleza? Mas vamos tentar continuar aqui. A questão da violência contra negros e negras no Brasil, né? A cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negras, né? Mulheres. Isso nos homicídios, né? Caso de jovens, eu já falei, quase 3 vezes mais, certo? 66% das mulheres vítimas de homicídio são negras, mais do que brancas. A questão do feminicídio, 61% delas, por coincidência, são negras, certo? O que mais que a gente pode falar aqui? A maior parte das intervenções de policiais, né, 75,4% da ação dos policiais são contra pessoas negras. Por que é assim? Né? Isso não seria um certo preconceito? A gente vai trazer situações recentes
que aconteceram e que causam um monte de manifestação mundo afora. Nos Estados Unidos, já recentemente agora o caso do George, né, que foi preso e sufocado lá por policiais brancos, passou mais de 8 minutos sem conseguir respirar, sem reagir, né, e o policial lá ficou até matar o negro, independente do motivo da prisão. Aqui nós temos o Juan, do bairro, né, conhecido aí de vocês, foi morto por policiais no ano passado. Aqui o Henrique, que foi também abordado saindo de um supermercado no Rio de Janeiro. O caso mais recente também do Miguel, né, o jovem Miguel, que filho de empregada doméstica, estava lá com a patroa, enquanto a empregada, a mãe dele, ia caminhar com os cachorros, e a patroa não teve o cuidado, né, de proteger o menino ali quando entrou no elevador. Pelo contrário, ela apertou no andar mais alto e ele subiu e lá caiu. E chocou. Isso em Recife, né? Temos aí o caso do João Pedro, que ele também, os policiais entraram lá e saíram atirando para tudo que é canto, 70 tiros, né? E só crianças brincando, jogando ali, com a desculpa que estavam atrás de traficantes, achando que eram traficantes. E outro caso emblemático é da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que é uma ativista dos direitos das mulheres, dos direitos negros, dos direitos de LGBT, que foi assassinada e até hoje não se sabe bem os motivos, os mandantes. Essa história não ficou muito bem explicada ainda, né? Então, assim, são casos que chocam, que não deveriam mais acontecer, e por isso a gente precisa continuar atento a tudo isso, né? Assim, não, como é que eu posso dizer, não descansar enquanto essas injustiças são cometidas, certo? Um abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Valeu, a gente depois volta a conversar desse assunto, tem muito mais coisas aí para se falar, porque o tempo realmente dos vídeos é curto. Valeu, um abraço.